Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Venho anunciar que a partir de hoje, todas as segundas-feiras, estarei ministrando aqui uma pré-aula da lição Betel, cujo tema é a terceira epístola de João, que é o tema que nós estamos abordando aí desse trimestre. E hoje, a partir de hoje, eu estarei ministrando aí as aulas antecedendo todos os domingos. Por exemplo, a aula de hoje vai ser para o próximo domingo. Então, o aluno ou o professor que quiser se atualizar ou conhecer um pouquinho mais sobre a lição, entra lá no meu canal, STA Teologia, e procura lá, vai estar lá a minha aula para você aprender um pouquinho, conhecer um pouquinho da matéria que será abordada no próximo domingo, E o tema do próximo domingo é a lição número 6, dia 5 de novembro de 2023. O tema é: o verdadeiro discípulo sujeita-se ao Supremo Mestre Jesus. Então nós vamos falar de sujeição, obediência. O textuário, ele diz o seguinte: e quando apareceu o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. A verdade aplicada para ser um bom discípulo de Cristo precisa mais que qualquer atributo ser escolhido e abençoado por Deus. Então, essa é a verdade aplicada. Já vamos direto para a introdução. Nosso texto de referência se encontra lá em 1 Samuel, no capítulo 16, do versículo 5 ao 7, onde Deus envia o profeta Samuel para escolher o seu ungido, que será o segundo rei de Israel. Que o primeiro era Saul, e agora Samuel vai ungir o segundo rei de Israel. E aí Samuel, ao ver o filho de Jessé, Eliabe, aquele homem alto, forte, ele acredita que seja ele o ungido do Senhor para ser rei de Israel, pela sua estrutura física, e aí ele vai pela sua aparência e ele comete um erro aí e é repreendido pelo Senhor. Bom, mas a introdução diz assim, enganam-se quem pensa que os atributos de um verdadeiro discipulador estão reduzidos à capacidade, habilidade, inteligência, força, etc. Samuel se enganou. 1 Samuel 16, 7. Mas Deus ensinou o que o discipulador tem a ver com ele e com a sua bênção sobre o escolhido. Então, Deus mostrou para Samuel que não é conforme o que a gente pensa e que a gente vê, certo? Ele diz no versículo de número 7, ele diz assim, não atente para a sua aparência, nem para a sua altura, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração, certo? Então, o nosso tópico de número 1 é a escolha de Deus. A escolha de Deus. Esse é o nosso tópico de número 1. A escolha de Deus. Nós sabemos que Israel, irmãos, ele era uma nação cujo não tinha rei. Israel não tinha rei. Era uma nação teocêntrica, certo? E o rei deles era o próprio Deus. Só que Israel começou a olhar para as outras nações e começou a sentir desejo de ser igual aos outros, igual ao mundo, E aí começou a querer um rei para eles também. Eles pediram Saul, Deus deu Saul, e aí foi o pior rei que Israel teve, Então Deus até
fala para o profeta, diz, eles não estão rejeitando você, porque o profeta ficou indignado, né? Eles estão rejeitando a mim, né? E aí eles pagaram o preço. No subtópico 1, o texto diz assim, ó, não é segundo a aparência, olha só, não é segundo a aparência. Eles olharam para Saul, né, no primeiro rei, e foram pela aparência, e se enganaram. Agora o profeta olha para Eliabe e se engana também, né? Quando nós temos que entender o seguinte, irmãos, aqui no texto que fala assim, ó, assim parece que o povo não foi paciente para esperar o momento de se estabelecer a monarquia em Israel, né? Faltou uma coisa deles, faltou o que se chama assim, paciência, esperar no Senhor, certo? Tudo que a gente faz, o que a gente planeja, a gente tem que ter paciência, certo? E paciência nas escrituras, quando você vai lá para Gálatas 5:22, lá fala sobre o fruto do Espírito, né? Está no singular, mas são 9 os frutos do Espírito, né? Aí lá temos o quarto fruto, tem o amor, gozo, paz, longanimidade. Longanimidade, que é o quarto fruto do Espírito, é o que no grego nós conhecemos como macrotomia, que significa paciência, né? E é uma palavra composta de duas palavras, né? Longo, que quer dizer macro, que quer dizer grande, e tomos, que quer dizer disposição. Certo? Então, ser paciente é você ter uma grande disposição de aprender a esperar. Certo? Uma grande disposição de aprender a esperar no Senhor. E a paciência é um fruto que ele não vem pronto. É isso que nós temos que aprender. Para aprendermos a administrar a nossa paciência, entender que ele é cultivado no pomar das tribulações. Certo? A paciência é cultivada no pomar das tribulações. Paulo, ele nos ensina isso lá em Romanos 5:3, quando ele diz, não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque a tribulação produz paciência. Né? Ele diz que se alegra na tribulação, porque a tribulação produz paciência. Então a paciência é um fruto que nós escolhemos na tribulação, certo? Que nasce na tribulação. E aí nós temos que aprender a desenvolver esse fruto, né? E administrá-lo dentro das lutas e das tribulações, confiando no Senhor, esperando no tempo de Deus e não fazendo do nosso jeito, certo? Nunca faça do seu jeito, espera no tempo de Deus que tudo vai dar certo. No segundo tópico, 1:2, diz que está alinhada ao coração, né? A escolha está alinhada ao coração de Deus, certo? Está alinhada ao coração de Deus. Aí diz assim, ó, a escolha de Deus para um líder se baseia em um coração que esteja alinhado com o seu, certo? Que esteja alinhado com o seu. Como assim alinhado? Quando a gente lê Jeremias 17:9, diz que enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas. E aí a gente entende agora porque que a vontade de Deus, a escolha de Deus tem que estar alinhada ao coração de Deus e não ao do homem. Por quê? O coração do homem não serve como instrumento de medida para as coisas de Deus. Não serve como instrumento de medida para as coisas espirituais. Porque o profeta Jeremias, ele fala que enganoso é o coração do homem. E é realmente. Nosso coração, ele nos engana, certo? A gente pensa de um jeito quando na verdade é de outro. A gente olha para as aparências quando na verdade o negócio lá no conteúdo é feio. Então, tem que ser segundo a vontade de Deus, a escolha. É Deus que escolhe e é Ele que faz do jeito dele, certo? Subtópico
1:3 cabe apenas a Deus. A escolha de Deus cabe apenas a ele. Somente ele que pode escolher. Quando nós escolhemos do nosso jeito, irmãos, a gente só quebra a cara, certo? A gente só quebra a cara. O texto diz assim, ó: eleger alguém para servir na obra de Deus é uma escolha exclusiva do Senhor, que pode inclusive acontecer na infância. Aí nós vamos lá para Jeremias, capítulo 1. Olha o que diz lá, Jeremias 1:5. Antes que eu te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então, essa eleição, essa escolha, de Deus é conhecida também pelos calvinistas, né? Nossos irmãos calvinistas das igrejas adventistas. Eles acreditam que essa expressão eleição, né, que quer dizer no grego eglekomai, significa escolher para si, eles acreditam que essa palavra eleição, ela está contextualizada com Romanos 8:28 ao 30, e dá ênfase à predestinação, certo? Quando a Bíblia fala escolher ou eleger, está falando da predestinação. E aí, quando nós lemos Romanos 8, vamos ver lá, Romanos 8, versículo 28 ao 30, olha o que diz. Romanos 8, do 28 ao 30. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a sua imagem, a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Então, os calvinistas, né, das igrejas reformadas, eles acreditam que a expressão eleição, ela está, ela tem essa contextualização com o termo predestinação. E realmente é a mesma coisa. Predestinação, eleição, quando você vai para as escrituras, realmente está falando da mesma coisa. O problema dos calvinistas, né, ou dos irmãos que são das igrejas reformadas, é que eles afirmam que uma pessoa que é chamada, que é escolhida, que é predestinada, ele não se desvia, certo? E que a predestinação existe, o livre-arbítrio não. O homem não tem escolha, certo? Quem escolhe é Deus, entendeu? Eles falam que o livre-arbítrio não existe. O que existe é a predestinação, é Deus quem escolhe. Só que quando você vai para as escrituras, existem vários termos que nos afirmam que existe livre-arbítrio, livre-escolha. O próprio Jesus, ele faz um convite, né? Vinde a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, né? Isso aí é um convite você aceita se você quiser, certo? E tem outros textos mais aí que falam sobre o livre-arbítrio. Eles falam também, irmãos, que a pessoa que é predestinada, ela não se desvia. Se você foi predestinado, você é um salvo, entendeu? E não tem como você se desviar. E aí parece, quando você vai para alguns textos da Bíblia, você percebe que há algumas contradições, né? Por exemplo, lá em 1 Coríntios 10:12, o apóstolo Paulo fala que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então o conselho de Paulo, ele vai contra essa ideia de que a predestinação, o predestinado, ele não se desvia. Quando você vai para Tiago, a carta do apóstolo Tiago, no capítulo 5, versículo 19 e 20, diz assim, ó: irmãos, se algum de entre vós se tem desviado da verdade
e alguém o converter, né? Olha só, o próprio Tiago está afirmando que pode haver a possibilidade de alguém se desviar. Então, existem vários textos na Bíblia, né? A Bíblia sempre nos exorta a estarmos atentos, a vigiar e orar, para que nós não venhamos, né, nos desviar. Vamos ao tópico 2.1. Tópico 2, o princípio do chamado, né? Honrar a Deus. Quando você vai lá para Romanos 13:17, né, o texto nos diz: dá honra a quem tem honra, né? É o que o autor da apostila está falando aqui, né? Dá honra a quem tem honra, honrar a Deus. O termo honra em grego é time ou timai, e diz respeito a um preço pago, como em honorário, que vem. Perdão, irmãos, eu estou aqui na. É isso mesmo. Que vem dessa mesma raiz, certo? Então, a questão de honrar a Deus, nós temos que entender o seguinte: o servo de verdade, ele faz para Deus, ele honra a Deus, ele não faz para o homem, entendeu? Ele não faz para o homem. Tanto que quando você lê 1 Coríntios capítulo 4, em versículo de número 1, diz assim, ó, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer dos dispenseiros que cada um se ache fiel. Veja que a expressão despenseiro aqui, tem duas palavras aqui, que é a palavra que é despenseiro, que ela no grego é oikonomos, que quer dizer mordomo ou administrador. O mordomo é aquele que cuida das coisas do seu senhor. Ele não é dono de nada, tudo que ele tem é do seu senhor. Ele cuida da casa do seu senhor. Naquela época, né, na época do apóstolo Paulo, havia muitas mansões, nas casas dos ricos, né, nas mansões haviam os mordomos, né, aqueles que cuidavam dos empregados, né. O mordomo era aquele que administrava todas as funções, né, que havia naquela mansão. Então, todos os empregados estavam ali debaixo da sua autoridade, mas nada era dele, ele era só um administrador. Então, assim somos nós. Deus coloca em nossas mãos responsabilidades, coloca em nossas mãos talentos, e nós temos que entender que nada nos pertence. Nada nos pertence. A nossa vida não é nossa, a nossa vida pertence ao Senhor. O que temos pertence ao Senhor. Certo? Então eu não posso pegar aquilo que é meu, que Deus me deu, né? que é meu para mim administrar, mas na verdade é do Senhor, e fazer dele daquilo que eu quero. Eu não posso pegar o meu dinheiro e fazer dele, não, eu já dou meu dízimo, os 90% eu faço o que eu quero. É aí que você se engana. Você vai prestar conta a Deus de cada centavo que você gastar. E aí, a família, os filhos, tudo, nós somos apenas mordomos. Certo? Somos mordomos. Usufruímos de alguns benefícios? Sim, porque nós estamos administrando, né? Então, aí usufruímos sim, mas tudo que nós fazemos tem que ser debaixo da vontade do Senhor, certo? Tem até a história de um mordomo, né, que trabalhava muitos anos para o seu senhor, mas que o senhor dele percebeu que ele estava meio chateado e não perguntou nada para ele, apenas percebeu que ele não estava trabalhando, mas estava trabalhando meio de cara feia, né? E aí o motivo era, o mordomo estava chateado porque parecia que o patrão não estava reconhecendo o trabalho dele. Já fazia muitos anos que ele trabalhava ali, e o patrão dele nunca agradara a ele a nada, não sabe? E aí ele começou a ficar chateado, o patrão parece que não reconhece o meu trabalho e tal. E o patrão dele vendo isso, certa feita, ele falou, eu vou viajar, passou uns meses fora, tem um terreno aqui, ó, do lado aqui da minha mansão, pega esse terreno aqui e constrói a melhor casa que você puder. Contrata os melhores profissionais, os melhores engenheiros, os melhores materiais. Não economize dinheiro. Pode fazer a melhor casa que
que você imaginar, certo? E aí ele viajou e o mordomo disse, espera aí que ele vai me pagar. Ele vai me pagar porque eu trabalhei esse tempo todinho, né, e nunca fui reconhecido, só trabalho. Ele chamou os piores profissionais, comprou os piores materiais, né, e fez uma casa horrível. O patrão dele, quando chegou, ficou de queixo caído. Por que você fez isso? Por que você fez isso? Aí ele começou a se reclamar, o senhor nunca reconheceu o meu trabalho, o senhor nunca olhou para o meu serviço e tal, e começou a reclamar. Mas ele disse, meu servo, eu sempre gostei do seu trabalho, sempre amei o seu serviço, você é um ótimo profissional, certo? Inclusive essa casa aqui eu mandei fazer para você, ele te dá de presente essa casa. Olha o que você fez. Então muitas das vezes acontece isso conosco, porque nós queremos ser reconhecidos, mas não sabemos esperar no Senhor. Então é como aquele que está de nadou e morreu na praia, né? Então nós temos que aprender a esperar no Senhor. A gente pensa que Ele não está vendo o que estamos fazendo, mas Ele está vendo sim, entendeu? E no tempo certo Ele vai te recompensar. Então o mordomo, ele tem que entender isso aí. Ele tem que estar debaixo da autoridade do seu Senhor e fazer as coisas conforme o seu Senhor manda e esperar sempre no tempo do seu Senhor, certo? Então, um bom dispenseiro, ele é um mordomo, ele é um administrador que honra o seu Senhor, honra o seu Deus, certo? 2.2, honrar a igreja de Cristo, né? Gaio e Demétrio serviam sem restrição. Eles serviam a Deus sem restrição, eles não colocavam limite, né? Aquilo que viesse para fazer, eles faziam, certo? Já o Diótrefes, né? Ele buscava reconhecimento. Esse aqui é o nosso problema, entendeu? O problema do ser humano, sempre buscando reconhecimento, porque o errado não é você buscar, não é você ser reconhecido, né? Você ter uma posição elevada, não é errado, nem nada é errado. Errado é você se autopromover. Você se autopromover. O Demétrio estava aqui querendo se autopromover, certo? E aí que está o erro, porque tem uma frase que diz que a humildade precede a honra, certo? Mas a soberba precede a queda. E aí nós temos que entender que para você ser honrado, você tem que primeiro descer. Para você subir, você tem que primeiro descer, certo? Então, você percebe, lá em Filipenses, por exemplo, no capítulo 2, versículos 7 ao 9, diz o seguinte, vamos ler lá? Filipenses 2, do 7 ao 9, olha só o que diz. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus Cristo, sendo Deus, ele humilhou-se, certo? Ele aniquilou-se, ele desceu, né, ao nível, né, mais baixo, né, no que diz respeito à humildade, certo? Ele sendo Deus, ele se tornou homem, um carpinteiro, pobre, morava no vilarejo, no meio do povo, assim, não era uma pessoa comum como qualquer outra pessoa. Quem visse ele não dava nada por ele, certo? E aí ele se humilhou. Mas o versículo de número 9 diz assim, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e deu-lhe o nome que está acima de todos os nomes. Então, quem nos exalta é Deus, não somos nós. Nós temos que nos humilhar e Deus vai usar outras pessoas para nos reconhecer o nosso trabalho, entendeu? Ou então o próprio Deus vai nos exaltar. Então, nunca se autopromova, né? Esse negócio da gente de nos autopromover e querer ser alguma coisa é errado. Nós temos que nos humilhar e reconhecer a nossa posição de servo, certo? E aí, mas Demétrio não, Demétrio ele
ele queria ter uma posição elevada, ser reconhecido, né? Mas na verdade esse tipo de atitude, quando um pastor ou um líder espiritual toma essa atitude, ele desonra a sua igreja, porque ele começa a pisar em cima dos irmãos, sabe? Ele começa a usar de autoritarismo sobre a igreja, quando na verdade ele tem que ser um exemplo, ele tem que ser referência, entendeu? E para a gente ser um exemplo, a gente tem que primeiro obedecer. Tópico 2.3, honrar ao próximo. Jesus define a lei, né? Os 10 mandamentos, né? Olha só, essa questão de honrar ao próximo, porque Jesus fala sobre amar ao próximo, né? Quando ele define a lei de Deus, diz assim: honrar ao próximo. Aqui. Diótrefes era orgulhoso e egocêntrico e controlador, comportamentos totalmente opostos ao de Cristo. Olha só, ele era orgulhoso, egocêntrico, controlador, comportamento totalmente oposto ao de Cristo. Quando a gente honra o próximo, honrar ao próximo é você ser uma pessoa educada, é você ser uma pessoa que respeita o outro, é você ser uma pessoa que não se coloca acima do outro, mas se coloca sempre, se possível, abaixo, entendeu? E aí você respeita, a questão do respeito, da educação, certo? Isso é honrar ao próximo. Se a pessoa te ofende, não responda, fica calado, entendeu? Se você puder fazer o bem para ela, porque é isso que Jesus nos ensinou, a gente fazer o bem até que aquele que nos faz o mal. E aí o texto nos fala lá em Mateus 22, olha só o que diz Mateus 22. Mateus 22, a partir do verso 36, diz assim, ó: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus lhe disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então Jesus, ele define os 10 mandamentos, né, que Moisés esmiuçou em 613. Esses 10 mandamentos Moisés esmiuçou em 613 regras e normas, né? Jesus pega essas 613 regras e normas que vieram dos 10 mandamentos, e Jesus define em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, certo? Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o pensamento, e esse é o primeiro grande mandamento. E segundo, semelhante a esse, amarás o seu próximo como a ti mesmo. Porque a Bíblia diz que quem diz que ama a Deus e não ama o próximo é um mentiroso. Certo? Amar o próximo aqui não é só as pessoas que são amigas, não é só os irmãos de igreja, não. Amar ao próximo aqui são até aquelas pessoas que te aborrecem, entendeu? No seu trabalho, onde quer que esteja. Você tem que amar, entendeu? Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Paulo nos diz lá em Efésios capítulo 6, versículo 13, ou versículo 12, se eu não estiver enganado. Ele diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas são contra os principados e potestades. Quando uma pessoa se levanta contra você, saiba que ele está sendo um instrumento do inimigo. Não é ele que está fazendo aquilo, entendeu? É o inimigo que está usando ele. Então ame a pessoa e repreenda o inimigo. E mantenha a sua vida, o respeito, a educação para com aquela pessoa, que ela vai reconhecer em você que você é diferente.
entendeu? Ela vai reconhecer em você que você não é igual às outras pessoas. E aí a sua atitude vai ser uma pregação para a vida dele. Porque nós não pregamos só com palavras, nós também pregamos com atitudes. Certo? Então, é muito importante esse conselho de Cristo, amar ao próximo como a nós mesmos. Porque a gente não deseja mal para nós mesmos, né? Então, quando nós amamos o próximo como a nós mesmos, nós desejamos o bem para ele, certo? Terceiro tópico, a conduta do escolhido. Adora a Deus, né? 3:1, certo? Adora a Deus. Diz assim, ó. Antes de aparecer para o público, Davi já era conhecido por Deus no campo, né? Escondido atrás das malhadas, enquanto cuidava das ovelhas de seu pai. Está lá em 1 Samuel 16:18. Tinha profunda comunhão com Deus. Vamos lá, 1 Samuel 16:18. Primeiro Samuel 16:18. Diz assim, ó. Então respondeu um dos jovens e disse: Eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente, é animoso, homem de guerra, e sisudo em palavras, e de gentil presença, e o Senhor é com ele. Olha só, a última parte do versículo, o Senhor é com ele. Então, diferentemente de Deófrete, Davi ele dava um bom testemunho onde quer que ele estivesse. Lá no meio das ovelhas lá, ele dava um bom testemunho e mostrava que ele adorava a Deus. Adorar a Deus, irmãos, não é só na igreja, no templo. Onde quer que você esteja, com o seu comportamento, você está adorando a Deus. Porque Deus, irmãos, ele honra aqueles que lhe honram onde quer que esteja. Né? 3:2, lutar as guerras de Deus. Aí aqui, irmãos, no 3:2, ele fala lutar as guerras de Deus. Ele faz uma referência a Davi, dizendo que Davi fazia, né, lutava as guerras de Deus, e diz assim, tanto que em cada batalha ele consultava a Deus para obter a sua autorização e estratégia. Isso está em 1 Crônicas 14:14. Então Davi, antes de tomar as suas decisões, nas suas guerras, ele consultava, ele ia até o Senhor, dobrava o seu joelho e buscava a Deus estratégias, né, sabedoria para saber administrar aquela peleja. A palavra de Deus nos diz lá em Tiago, irmãos, quem não tem sabedoria, peça a Deus, Tiago 1:5, que ele dá liberalmente e não lhe lança em rosto, certo? Essa palavra sabedoria de Tiago 5 é uma sabedoria que vem de Deus, né? Tanto que o texto diz, né? Quem não tem sabedoria, peça a Deus que ele dá liberalmente e não lhe lança em rosto. Nós temos que aprender a pedir sabedoria a Deus, discernimento, para tomar decisões e lutar as guerras de Deus, as batalhas espirituais, certo? Para que nós possamos, com sabedoria, saber entrar e saber sair. Então, é isso que a palavra de Deus nos aconselha. Davi orava ao Senhor por quê? Porque ele estava pedindo estratégia, sabedoria a Deus, certo? E Tiago, lá no capítulo 1, versículo 5, ele nos aconselha sobre isso, certo? Quando você lê 2 Pedro, capítulo de número 3, versículo 18, lá diz assim, antes que crescer na graça e no conhecimento. Essa questão de crescer na graça e no conhecimento, esse conhecimento aí, é você estudar a Bíblia, é escola dominical, doutrina, sabe? É um curso de teologia, certo? Esse conhecimento é justamente isso aí. A palavra de Deus, Deus lá em Efésios 4, versículo 11,
nos diz que Deus deixou pessoas, professores, para nos ensinar. E se Ele deixou é porque precisa, né? Mas já o capítulo 1 de Tiago, versículo 5, aí já é outro tipo de assunto. Já está falando de sabedoria, já não é conhecimento humano. É sabedoria que vem de Deus. Então até o analfabeto que não sabe ler, se ele for uma pessoa que pede sabedoria a Deus, que pede discernimento, Deus vai dar sabedoria a ele para ele administrar sua vida financeira, sua vida espiritual, sua vida ministerial, sua vida conjugal, e tudo vai dar certo. Porque ele está sempre pedindo sabedoria da parte de Deus. Amém? 3. Deixa eu ver. O último subtópico, 3.3, obedecer a Deus. Né? Obedecer a Deus. O que é que diz aqui? Quando Davi desobedeceu a Deus, segundo Samuel 11, mesmo sendo rei escolhido, colheu o fruto do pecado. Quando Davi desobedeceu a Deus, mesmo sendo rei escolhido, colheu o fruto do pecado. Né? A Bíblia, irmãos, com exceção de José, ela fala que todos os homens de Deus, os mais santos, né, cometeram pecados e pecados terríveis. Nós vemos aí o relato de Salomão, né, o próprio Davi, né, e que a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus, certo? Então todos nós estamos sujeitos a cometer erros. Mas onde é que está o segredo, irmãos? Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi ele errava e reconhecia o seu erro. Certo? Esse personagem do capítulo da terceira epístola de João, Deótrefes, ele tinha esse problema, porque ele não reconhecia, né? Ele não reconhecia que errou, ele não reconhecia o seu pecado, certo? E continuava errando. Mas um homem de Deus, mesmo que ele cometa o pior erro, ele se arrepende, se humilha. Um dos pregadores que eu conheço, né, que eu admirava muito e admiro até hoje, né, que é o Jim Swaggart, ele caiu em adultério e ele pediu perdão, né, à igreja. O seu ministério foi prejudicado por conta disso, mas Deus o perdoou. Né? Então nós temos que entender que é melhor obedecer, como diz lá em 1 Samuel 15:22, do que sacrificar. Certo? Quando nós obedecemos, nós não pagamos preço. Certo? Mas se arrepender, vai pagar o preço? Paga o preço. A palavra de Deus nos diz, irmãos, que as consequências são inevitáveis. Quando o texto diz assim, é melhor obedecer do que sacrificar, eu entendo no contexto espiritual que a palavra está dizendo que é melhor sofrer com Cristo, certo? Do que sofrer sem Ele. Quando você obedece, você sofre, porque ser cristão não é fácil, certo? Mas quando você obedece, você sofre, mas você sofre na presença de Deus. Você tem esperança e você tem um Deus que te guarda, que te sustenta, certo? Então, Davi ele errou, mas ele se arrependeu e Deus perdoou. Né? Então, mas quando você vai lá em 2 Samuel 12, versículo 10, o Senhor chega para ele e diz, olha, porque ele mandou o profeta ir lá, né? E ele confessou o seu pecado e Deus falou, a espada nunca sairá da tua casa. As consequências do pecado. E ele sofreu muito por conta disso. Então a questão de obedecer ela é muito importante, irmãos. Muito importante. Nós negarmos a nós mesmos, não deixar que o inimigo venha e nos tire essa comunhão que nós temos com Deus, certo? Mas que nós possamos, como discípulos de Deus, o discípulo é um aprendiz, sempre reconhecer que precisamos aprender mais cada dia para obedecer melhor, tá bom? Porque quando nós aprendemos, nós iremos administrar melhor a nossa casa, nosso trabalho, nosso ministério, nossa vida em geral. Bom, que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo de Deus possa falar maior aos vossos corações. E até a próxima aula. Um abraço a todos.